gente entrega para os filhos o que a gente transborda de nós. Quando tem grito, atenção. Eu sou grande, tu é o pequeno, eu mando, tu obedece, eu digo e tu faz. Se a gente quer ensinar, se a gente quer criar crianças e depois adultos que se cuidem, que se amem, que se respeitem, que cuidem das suas demandas com carinho, que cuidem dos seus corpos com carinho, que cuidem do seu emocional com carinho, a gente precisa fazer isso. Se a tua casa tá parecendo um concurso de quem grita mais alto e essa gritaria toda tá te incomodando, chega que a conversa hoje é contigo. E para falar de grito, é importante a gente conversar um pouquinho para tentar entender por que a gente grita. Por que a gente grita e por que as crianças gritam, né? Quando que a gente grita? Quando que a gente elenca o grito como a nossa estratégia, né? Porque gritar também é uma maneira de comunicar uma necessidade. E acho que isso é um ponto crucial e fundamental para a gente partir a nossa conversa, né? Então, enquanto a gente começa aqui, aperta no aviãozinho ali embaixo e manda para aquela tua parceira de escuta, aquela pessoa para quem tu liga para contar das tuas tretas, aquela pessoa que te entende, que conhece os teus desafios e que talvez até compartilhe alguns deles, que precisa ouvir essa conversa aqui junto para depois vocês continuarem o assunto aí nos contatos de vocês. Então, vamos lá, vamos falar de grito, né? Quando a gente fala de grito, eu acho importante a gente fazer algumas diferenciações primeiro, né? Porque primeiro a gente pode estar falando de um volume de voz mais avantajado. Tem famílias, tem contextos, tem grupos que têm por hábito isso de falar mais alto, né? De se comunicar num volume de voz mais alto, tá? O grito que a gente está falando aqui hoje não é esse grito, essa pessoa que fala alto. A gente está falando aqui desse grito que está comunicando, esse grito que está trazendo um pedido num tom de voz muito alto. Então, a gente está falando de quando a gente, pais e mães, gritamos com os nossos filhos e quando eles gritam de volta ou, às vezes, parte deles, né? Num determinado momento. Então, para olhar para o grito, eu acho que a gente precisa olhar primeiro e entender. Vamos olhar primeiro para as crianças, né? Por que uma criança grita para comunicar a sua necessidade? O que acontece que ela sente que essa é uma boa estratégia de comunicar o que ela precisa? Ou uma estratégia eficiente, talvez não boa, eficiente talvez comunique melhor, né? E aí, para a gente pensar nisso, eu acho que é importante a gente pensar quando que a gente dá atenção para as nossas crianças e qual é o nosso limiar para dar essa atenção àquilo que eles vêm nos pedir, né? Então, eu tô lá fazendo as minhas coisas, o que meu filho precisa fazer para que eu pare o que eu tô fazendo, olhe para ele e entenda o que ele precisa. E talvez, quando a gente começa a fazer essa reflexão, a gente já tenha aí dicas importantes de por que as crianças gritam para pedir as coisas, né? Porque usualmente a gente é muito resistente em abandonar aquilo que a gente está fazendo, aquilo onde a nossa atenção está concentrada naquele momento, para atender, para olhar para essa criança, para conectar com ela e ouvir o que ela precisa. Então, muitas vezes, quando um pedido de uma criança vem através de um grito, é uma dica pra gente que tá muito difícil para essa criança conseguir a nossa atenção. E aí tem uma coisa que é muito, muito interessante, né? As crianças, ou nós, não só as crianças, nós, pessoas, seres humaninhos, precisamos de atenção e de conexão como a gente precisa de ar. A gente não consegue viver sozinho, né? A gente se constrói nas nossas relações, a gente se constrói nas trocas com os outros, com o meio. Então, essa criança vai precisar, não é querer, precisar da nossa atenção. Agora, como que ela consegue? Em que momentos? E mais, assim, no início, na primeira infância, tem uma coisa que é muito interessante. A criança precisa da atenção, como a gente está falando. E essa atenção, nesse primeiro momento, especialmente quando eles são pequenininhos, ela não vem com uma valência, com uma avaliação, com um julgamento de positivo e negativo. Então, a criança que está precisando de atenção,
não é tanto faz, mas ela vai buscar atenção, ainda que essa atenção seja uma atenção de uma bronca, seja uma atenção de uma palestrinha. Então a criança, aquela criança que diz, faz isso só para chamar atenção, e a gente faz como se fosse uma coisa ruim e não olha para o nosso lado, assim, tipo, olha o que essa criança está precisando fazer para conseguir a atenção. Então, muitas vezes, o grito da criança é essa dica pra gente que a maneira que ela está conseguindo garantir que ela vai ser ouvida, que ela vai ter a nossa atenção, é essa. Ainda que a atenção que eu vou dispensar nesse momento vai dizer, para, não quero grito, pede direito, pede com gentileza. E normalmente eu vou gritar de volta, né? Que essa é a nossa tendência. Então, a criança não vai fazer esse filtro. Se eu gritar, eu vou ganhar atenção, mas não é uma atenção legal. Ela precisa da atenção, ponto. Então, ela vai fazer o que puder para que essa atenção venha. Ainda que essa atenção venha com essa valência negativa. Que seja uma atenção para punir, que seja uma atenção para dar uma bronca, que seja atenção para dar uma palestrinha, né? Então, quando tem grito, atenção. Atenção, porque a gente passou usualmente do limite dessa criança, do que ela consegue fazer esses pedidos sem gritar. Normalmente a criança grita porque ela não está se sentindo ouvida nas suas necessidades. Então ela está precisando, e é muito simbólico, né? Ela grita quando ela não se sente ouvida, é o jeito que ela consegue ficar maior, aparecer mais, se fazer notar mais, né? Agora, e nós? Quando que a gente grita? E por que a gente grita com as nossas crianças, né? E eu acho que para a gente pensar nisso, é importante a gente pensar um pouquinho, para variar, né? E um pouquinho lá para trás e lembrar um pouquinho de como era quando nós éramos crianças, né? Qual foi o tipo de educação que a gente recebeu? E o que tá no pano de fundo quando eu sinto que eu preciso gritar com essa criança? Porque de alguma maneira a gente segue com essa necessidade da criança de ser ouvido. Então, muitas vezes a gente vai gritar com os filhos quando a gente sente que esgotou os nossos recursos para ser ouvido. Então, eu falei 1, 2, 10, 50 vezes. E lá pelas tantas eu gritei. Eu gritei porque eu senti que a minha mensagem não chegou. E aí eu subo meu tom de voz. Mas o que acontece quando eu faço esse movimento? Quando eu escolho subir o meu tom de voz e gritar para ser ouvido? O que está lá nos recônditos lá da minha memória, né? É muito essa briga por ser aquela autoridade autoritária. Quando eu grito com o meu filho, eu estou me colocando numa posição de poder, de quem pode mais, de quem fala mais alto. E aí a gente, embora talvez até um segundo atrás eu estivesse fazendo um movimento de buscar colaboração, de buscar conexão, quando eu grito, eu me coloco numa posição que me leva lá para a educação tradicional de novo. Eu estou dizendo assim, eu sou maior, eu sou mais forte, eu sou mais poderoso e por isso tenho que fazer o que eu quero. Quando eu grito, eu saio dessa posição horizontal, que é aquilo que a gente está tentando construir com as crianças quando a gente educa com limites com afeto, né? De tentar buscar colaboração, de tentar fazer uma relação de conexão para daí eu poder orientar a criança. E aí eu digo, tá, acabou isso, agora deu. Eu sou grande, tu é o pequeno, eu mando, tu obedece, eu digo e tu faz, né? Então a gente sai, a gente perde a linha dessa educação com limites com afeto. E normalmente isso acontece porque a gente já não estava fazendo isso antes. E porque normalmente junto com isso a gente também não estava se observando nessa relação. A gente não estava atento a como a gente estava lidando com esse pedido. Porque o que costuma acontecer? Né? A gente vai levando as coisas e aí parece que de uma hora para outra a paciência acabou. Mas isso não é assim, a paciência não acaba assim. A gente vai literalmente torrando
a nossa paciência ao longo do dia, ao longo dos conflitos, ao longo das tretinhas, quando a gente se abandona. Quando a gente para de olhar para a gente nesse processo. E isso é muito comum, especialmente com as mães, isso é muito comum. Porque a gente aprendeu que a mãe é aquela criatura que se deixa de lado para atender tudo que o filho precisa e que esquece das suas necessidades para cuidar da necessidade do filho, toda essa pataquada. E de verdade, isso não funciona, porque a gente segue tendo necessidades, a gente segue sentindo coisas, a gente segue precisando de coisas, a gente segue buscando coisas para nós. Só que quando eu não olho para isso, isso não deixa de existir. Esse que é o problema. Ainda que eu não olhe para o que eu sinto, para o que eu preciso, para o que eu desejo, para o que eu quero, essas coisas não deixam de existir. Elas seguem ali comigo. Eu só não estou olhando muito para elas, mas elas seguem ali comigo. E quando eu não olho, quando eu não me dou conta, quando eu não cuido disso, o nosso piloto automático vai fazer o quê? Vai empurrar para baixo do tapete? Não. A gente passa como promissória para os filhos. O movimento que a gente faz é de entender assim, eu estou abrindo mão de tudo isso que eu preciso, que eu quero, que eu gosto, que eu desejo, para cuidar desse ser humaninho. Agora ele me deve. E aí, quando as crianças não cumprem exatamente a nossa expectativa, ou quando eles estão pedindo coisas, propondo coisas que a gente não está disposto a fazer, essa promissória parece grandona no meio dessa relação. Porque aí eu me sinto traída, desvalorizada. E tudo isso muitas vezes não tá assim na frente de cena, né? A gente não tá olhando para isso com clareza. Isso tá acontecendo lá nos bastidores. Lá naqueles lugares guardadinhos onde a gente não olha muito, naquele quartinho da despensa que tem dentro de nós, onde a gente guarda as coisas que a gente não gosta muito de olhar, né? Mas isso tá ali, presente. Então, muitas vezes esse grito vem quando o meu corpo, quando o meu organismo diz: deu, não dou mais conta disso. Tá atropelando todos os meus limites. Não dou conta mais de não cuidar de mim. E aí a gente precisa se colocar nessa posição tradicional zona de autoridade autoritária para que as coisas aconteçam minimamente seguindo a nossa expectativa. Para a gente internamente achar que valeu a pena. Deixar de lado tudo que a gente precisa. Então, borboleta, se a gente quer parar de gritar com as nossas crianças, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar voz para o que a gente precisa. É olhar para as nossas necessidades. É olhar para os sentimentos e para as emoções que aparecem para nós aqui internamente, quando a gente lida com as crianças. Porque quando eu cuido disso, eu não preciso passar essa promissória. Eu não preciso trazer isso para a relação. Isso não fica embolado ali entre a gente e a criança. Porque o grito, quando a gente grita, é um pedido de socorro. É um pedido para que a gente atenda ao que a gente precisa. E o que normalmente está aí nessa lista, né? Nessa pauta? Normalmente a gente está cansado. Normalmente a gente está sobrecarregada. Normalmente foi um dia que a gente não fez coisas gostosas de lazer, por mais simples que elas possam ser, por nós. Porque a gente está ali, né? Olhando para essa criança como se aquilo que ela precisa fosse o essencial, e é, né? Só que isso não pode ser o essencial em detrimento daquilo que a gente precisa. Cuidar de mim para cuidar de ti. A gente cuida do filho com aquilo que transborda de nós. Precisa sobrar para eu entregar. E o jeito que a gente se cuida também é o jeito que a gente ensina as nossas crianças a se cuidarem. E isso é super importante. E isso é super, uma baita cilada que muitas vezes a gente se mete, né? Eu lembro assim, quando eu tive minha filha, né, a primeira menina, tinha um menino, então tive uma menina.
eu comecei muito a estudar e a olhar, ler coisas sobre o universo feminino, sobre imagem corporal, porque me preocupava muito, eu queria muito criar uma menina que gostasse dela, né? E aí, a partir disso, desse estudo e de ler sobre isso e de me envolver nesses assuntos, eu comecei a olhar também para trás, né? Para aquilo que eu tinha aprendido com a minha mãe, para aquilo que eu tinha ouvido na relação com ela e para as coisas que eu contava para mim mesma sobre mim, que eram muito parecidas com o que ela dizia sobre ela. Então, da importância disso, dessa maneira com que a gente se cuida, que isso é o espelho para os nossos filhotes. O jeito que a gente se cuida é o jeito que a gente ensina eles a se cuidarem. Então, se eu estou me atropelando, se eu não faço nada por mim, se eu estou o tempo todo deixando tudo que é meu para cuidar do que é do outro, eu estou ensinando meu filho a fazer a mesma coisa. E eu aposto que não é isso que vocês querem que os filhos de vocês façam. Então, se a gente quer ensinar, se a gente quer criar crianças e depois adultos que se cuidem, que se amem, que se respeitem, que cuidem das suas demandas com carinho, que cuidem dos seus corpos com carinho, que cuidem do seu emocional com carinho, a gente precisa fazer isso. Primeiro por nós. Porque aí eles vão aprender a fazer. Né? Então, cuidado, assim, atenção nas coisas que a gente diz sobre a gente, que a gente fala sobre o nosso corpo, que a gente fala sobre as nossas qualidades ou os nossos defeitos, né? Porque lá em casa aconteceu uma coisa assim, não é nem interessante nem engraçada, é ilustrativa, né? Meu marido tem por hábito, assim, hábito desses verbais, né? De quando alguma coisa der errado, dizer, pá, que burro que eu fui, né? E um dia a gente tava todos na mesa, e meu filho fez uma coisa lá que deu errado, falou, que burro que eu fui. E na hora, nós dois, sabe, eu me impactei e eu vi que ele se impactou também, a gente se olhou e aí essa ficha caiu, assim, de como é importante, né? Como é importante, como a gente ensina os nossos filhos na maneira com que a gente lida conosco. Então, borboleta, para parar de gritar, te cuida. Para parar de gritar, atende às tuas demandas. E eu, assim, sem romantizar, porque eu sei que a maternidade muitas vezes é tiro, porrada e bomba, né? Muitas vezes a gente não tem uma rede de apoio, muitas vezes a gente tá ali se virando nos 30, né? Equilibrando todos os pratinhos, derrubando um outro e tal. Mas fique atenta a como essa demanda chega para ti. Porque tem uma demanda que ela é intransferível e que ela talvez não seja opcional, né? Há coisas que precisam ser feitas e talvez na tua realidade elas precisem ser feitas por ti. Agora, limpa esse campo, porque normalmente aí junto com essa demanda, que é o necessário, que é o essencial, que é o intransferível, tem também um monte de apêndices, um monte de acessórios, um monte de purpurinas que não precisavam estar ali. Então seja generosa contigo, escolhe as tuas batalhas, né? Eu vejo isso acontecer muito assim nas conversas com as mães e enfim, que a gente se coloca um padrão de exigência que muitas vezes é o que lá nossas mães se colocavam, né? De organização da casa, de limpeza, de performance às vezes no trabalho, ainda que a gente também tenha que assumir as coisas da maternidade, da casa, que às vezes estão muito além do que o ser humano comum pode abarcar, né? Pode dar conta. E aí é uma naba, né? Porque a gente fica o tempo todo correndo atrás disso, a gente tá o tempo todo se sentindo não dando conta. Não dou conta, não dou conta, não dou conta. Do que, Carpata? Do que? Olha para essa demanda e fica com o que é essencial. Fica com aquilo que realmente vai te fazer terminar o dia bem. Aquilo que quando tu deitar à noite na tua cama, tu vai pensar assim, hoje o dia foi bom. Hoje eu dei conta legal. Talvez a tua casa não precise estar decorada para o Natal do teto até o chão.
Talvez tu não precise fazer à mão a fantasia da criança de fim de ano da escola. Talvez tu não precise assumir aquele projeto extra do trabalho que é muito massa, mas que tu sabe que vai apertar o teu schedule. Escolha as tuas batalhas. A gente tá vivendo um tempo de romantização da sobrecarga, né? Tá massa a gente ir aplaudido quando a gente tá sobrecarregado. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, especialmente para nós adultos que estamos criando crianças. Porque a gente está, de novo, passando isso adiante, ensinando para eles que isso é legal, que isso é bom, que estar sobrecarregado é joia. E não é. Né? É adoecedor a médio e longo prazo e complica as nossas relações. Não tem como a gente ser a mãe que a gente gostaria de ser se a gente está trabalhando 44 horas, cuidando da casa e fazendo o dever junto com o filho. E não dá. Não dá, tem limite, né? Então, atenção ao que acontece aqui dentro. Lembra, o que a gente oferece para os filhos é o que transborda de nós. Então, muito atenção ao que está acontecendo aí internamente. Porque se aqui está sobrando raiva, ressentimento, cansaço, é isso que a gente vai oferecer. Então, cuida de ti, né? E às vezes é uma coisa muito simples. Né? A gente já falou aqui em outros momentos das pseudo-urgências. Né? Então, como é importante a gente prestar atenção nisso? Muitas das coisas que a gente trata como urgências não são nada urgentes. Nas coisas pequenininhas do dia a dia, né? Mesmo resolver um conflito com o filho, por exemplo. Né? Estão lá os dois, vamos supor que a gente tem dois, brigando lá e a gente já estava fazendo uma outra coisa, larga aquilo que está fazendo para ir lá resolver, para ir lá mediar. E vucu e deu, né? Deu-se a tragédia, porque daí eu já tô por aqui, daí eu tive que interromper o que eu tava fazendo, daí eu fui lá fazer uma coisa que eu não queria fazer, porque eu não queria que eles brigassem, e a tendência é que eu vá gritar, né? Claro, porque eu tô toda atropelada. E é uma pseudo-urgência, porque não vai mudar nada. Se eu parar 1 minuto para antes de ir lá mediar, respirar, tomar uma água e decidir como que eu quero fazer. Essa pausa é o nosso grande pulo do gato, porque essa pausa permite que a gente faça esse scan, né? Que eu respire, que eu olhe aqui e pense, tá, o que está rolando aqui? Como que eu quero lidar com isso? Como que eu escolho lidar com isso? A pausa me permite escolher. Se a gente não faz a pausa, muitas vezes a gente está só reagindo. E se a gente está reagindo, a tendência é que a gente vá para o nosso piloto automático. E o nosso piloto automático usualmente está lá, entalado na educação tradicional. Então não dá para a gente contar com ele. Porque se a gente deixar na dele, a tendência é que tenha grito, que tenha punição, que tenha recompensa, porque esse é o modelão que a gente está encharcado ainda. Sair disso é um exercício diário, é uma escolha que a gente faz 50, 100 vezes todos os dias. Cada vez que eu vou mediar alguma situação com o meu filho, eu preciso fazer essa escolha antes. Porque se eu não fizer, eu vou para o piloto automático e eu volto para aquilo que eu conheço. Né? Então, o grito, ele é assim, o representante mor, né, da educação tradicional, disso que a gente está chamando desse piloto automático. Porque ele é aquele carteiraço que a gente dá. É a hora que a gente diz, eu sou a mãe, tu é o filho, eu mando, tu obedece, acabou. E ele está ali comunicando que alguém não foi ouvido. Ou eu que não consegui ouvir as minhas necessidades, ou eu que não estou conseguindo ouvir as necessidades dessa criança, ou essa criança que não está conseguindo me ouvir. E aí a gente precisa entender qual é aí, onde que está esse ruído na comunicação, por que o que eu estou dizendo não chega lá. E normalmente quando a gente vai fazer essa análise, o que a gente vai encontrar é que faltou cola, faltou conexão, faltou acessar a criança nos lugares onde ela está, onde ela tem acesso
né? Que é pela via do afeto, que é pela via da ludicidade, que é pela via do concreto. E aí a gente se encrenca. Aí a gente se encrenca feio, né? Porque é uma bola de neve. Gritar não alivia isso que a gente tem ali, né? Essas necessidades não resolve também. E a tendência quando a gente grita é que a gente siga gritando, né? Então, cuidado, atenção. Se a gente consegue monitorar como que a gente tá durante o dia, a gente consegue prevenir muito essas tretas, né? Se a gente consegue a cada pouco dar uma paradinha, dar uma respiradinha, pensa aí como é que eu tô. Acabou de lidar com uma questão com a criança, dá uma paradinha, ver, tá, como é que ficou isso pra mim, tô ok, tô com raiva, tô ressentida, tô triste, ou não, tô legal, tô tranquilo, tô satisfeita com o jeito que eu consegui lidar. Vai te monitorando, sabe? Vai acompanhando, vai fazendo esse exercício de escanear. Como é que tá pra mim agora? Como é que tá pra mim agora, depois de lidar? Como é que tá pra mim agora, depois de colocar esse limite? Como é que tá pra mim agora, depois de acolher essa frustração do meu pequeno? Como é que tá pra mim agora lidar com esse não que ele me deu? Então, se a gente consegue se olhar, se a gente consegue virar essa lente pra dentro, né? Como diz minha amiga Cíntia Lavrati, virar pra dentro aqui, olhar o que tá acontecendo aqui dentro, as chances que a gente tem de conduzir as situações com a criança de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira mais empática, de uma maneira mais conectada, crescem, ó, exponencialmente. Então, borboleta, não quer gritar? Vira a lente para dentro. Olha aqui dentro o que está acontecendo e te monitora e te cuida. Vou falar de novo pela terceira vez, porque eu sinto que essa fala é forte e é importante que a gente leve com a gente no bolso. A gente entrega para os filhos o que a gente transborda de nós. Essa é a hora da borboleta. Aqui a gente transforma birras e limites em afeto. Eu sou a Bárbara Malha, sou psicóloga e há 16 anos eu ajudo as mães a transformarem as birras em limites com muito afeto. Quanto menos birras, menos birras. Bom fim de semana, borboleta. Fiquem bem.